Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Vítor Rodrigues Oliveira. O que se passa afinal com as pensões? Mais de 300 mil pensionistas foram surpreendidos com acertos para corrigir a retenção no IRS. Neste episódio vamos explicar o que está em causa. Analisamos também os resultados da banca, aqueles que já foram conhecidos, nomeadamente o papel ainda desempenhado pela margem financeira. Comigo estão Hugo Neutel e Catarina Almeida Pereira. Esta é a Soma dos Dias. É um tema que está a gerar polémica entre o Governo e o Partido Socialista. Vários pensionistas notaram uma diferença no recibo de pensão de maio que os leva a receber menos, apesar de não ter havido cortes no valor bruto e de a taxa de retenção também não ter mudado. Comigo tenho Catarina Almeida Pereira, que acompanha os dossiês ligados à Segurança Social. Olá, Catarina. Olá, Vítor. Vamos então, antes de mais, recordar como é que surgem estes acertos nas pensões dos pensionistas? Bom, em janeiro, como é público, foram pagas as atualizações das pensões que, em linha com a inflação e o crescimento económico passado, variaram entre 5% e 6%. Como as pensões são processadas em dezembro para serem pagas no dia 8, vários órgãos de comunicação social perguntaram na altura ao anterior governo se ia já aplicar a nova tabela de retenção na fonte de IRS, portanto correspondente a 2024. A resposta na altura foi clara. O Ministério do Trabalho disse que as pensões iam ser pagas pela Segurança Social no dia 8, processadas de acordo com as novas tabelas de retenção. O que se esperava, por isso, era que o valor da pensão permanecesse estável ao longo dos meses, tanto o bruto como o líquido. Mas na semana passada, os pensionistas que consultaram os recibos de maio explicaram-nos que havia uma quebra no valor líquido, que não estavam a perceber de onde é que vinha. Os recibos mostravam, como disseste, que o valor bruto da pensão não mudava, que a taxa de retenção também não mudava, mas, no entanto, o valor retido de IRS era mais alto e, logo, a pensão líquida era mais baixa. Sem qualquer explicação no recibo, as pessoas não sabiam se era uma alteração pontual ou se era uma alteração que se iria repetir nos meses seguintes. Alguns chegaram a pensar que se tratasse de um erro informático. Um dos reformados com quem falei disse-me que ligou para a linha da Segurança Social, mas não conseguiu obter esclarecimentos. Sendo que, entretanto, o Negócios falou com o Instituto de Segurança Social e, afinal, estava em causa uma tabela provisória, não é? Exatamente. O Instituto da Segurança Social, onde se integra o Centro Nacional de Pensões, respondeu-nos que em janeiro foi afinal aplicada uma tabela provisória de retenção na fonte, com ligeiras diferenças face à tabela final publicada. Explicou também que em fevereiro e março já foi aplicada a nova tabela, a tabela final, e que só em abril e em maio se fizeram os acertos a quase 328 mil pensionistas da Segurança Social. De acordo com as explicações que nos deram, o IRS retido em excesso em janeiro a 184 mil pensionistas foi devolvido em abril, e nos 144 mil casos em que foi retido o IRS a menos em janeiro face à tabela final, a retenção foi mais alta em baixo. Daí o valor líquido da pensão tenha sido mais baixo, o que, pela primeira vez, e na ausência desta explicação, gerou as tais dúvidas e as tais queixas dos pensionistas. Em relação à Caixa Geral de Aposentações, o caso aí já foi diferente? A Caixa Geral de Aposentações, que tem pensionistas que foram basicamente funcionários públicos, também aplicou a tabela de retenção provisória, que não se veio a confirmar, mas decidiu não fazer acertos. Isto porque, segundo explicou a fonte oficial do Ministério do Trabalho, a Caixa Geral de Aposentações considerou que as correções seriam residuais. Para termos uma ideia, no caso da Segurança Social, para uma pensão bruta de pouco mais de 2.500 euros, o valor líquido recebido em maio foi de menos 12 euros do que em fevereiro, em março ou em abril. Num outro caso, numa pensão de cerca de 1.300 euros, a diferença foi de 4 euros. Nos casos dos recibos em que consultámos, efetivamente, o valor que foi cobrado de alguma forma a mais ou a menos em janeiro, face à tabela final, foi de facto corrigido em maio. Convém também explicar às pessoas que a Segurança Social esclareceu que com isto ficam resolvidos os acertos relativos à tabela provisória, o que significa que em junho os pensionistas deverão receber o mesmo que receberam em fevereiro ou em março, na altura em que já se aplicou de facto a tabela definitiva. Claro que com as alterações no IRS que ainda estão a ser
debatidas no Parlamento. É expectável que no segundo semestre a retenção de IRS alivie, ainda não sabemos bem quando ou com que dimensão. É também verdade que o IRS é anual e que será sempre acertado, as contas finais só serão feitas em 2025. É nessa altura que tudo fica regularizado e, portanto, o que não é retido agora é acertado depois. Só que o valor líquido a receber também importa, não é? E é natural que as pessoas fiquem um pouco ansiosas quando há uma redução sem que percebam porque é que ela aconteceu. Entra depois aqui a luta política, digamos assim, porque o Governo acusou o Executivo anterior de ter dado uma ideia, chamou-lhe artificial, não foi? De aumento aos pensionistas. Sim, no comunicado em que se mostrou surpreendido com esta situação, dizendo que não foi informado em momento algum, a nova equipa do Ministério do Trabalho, que é agora liderada pela Ministra Rosário Palma Ramalho, escreve que em janeiro se deu uma ideia artificial de aumento aos pensionistas com menos retenção de IRS para vir depois fazer-se esse acerto após as eleições no período de transição. Em resposta, o que o PS tem dito é que foi maior o número de pensionistas que ficaram a perder em janeiro face à tabela definitiva do que o número de pensionistas que ficaram a ganhar em janeiro face à tabela definitiva. É efetivamente isso que nos dizem os dados do Instituto da Segurança Social. Não temos, no entanto, os dados da Caixa Geral de Aposentações, que tendo menos pensionistas, têm pensionistas com pensões mais altas e, portanto, mais sujeitas a IRS e logo a retenção na fonte. E há outra questão que se coloca, que é de saber porque é que, na ausência de uma tabela de retenção definitiva, em dezembro, as entidades processadoras de pensões não optaram por aplicar a tabela de retenção na fonte de 2023, pagando naturalmente mais tarde os retroativos. Isso já aconteceu em anos anteriores, aliás há várias notícias sobre isso, sobre isso ter acontecido em anos anteriores, até porque isso também gerava queixas por parte dos pensionistas. É claro que se este ano em janeiro as entidades que pagam as pensões tivessem aplicado a tabela do ano passado, os aumentos de 5% a 6%, em termos líquidos, seriam de alguma forma atenuados, não é? Ou seja, a percepção de aumento poderia ser um bocadinho menor. Mas pronto, independentemente das reações políticas, há uma coisa que ainda não foi explicada e que é, no fundo, o que gerou a confusão inicial entre os pensionistas, que esclarecemos quando questionámos o Instituto da Segurança Social, mas que também não nos respondeu a esta pergunta, é porque é que os recibos de pensão não discriminam e justificam a razão destes acertos. Fica a questão. Obrigado, Catarina. E vamos agora falar da banca. Já conhecemos os resultados do Santander, do BPI e do Novo Banco, além do Montepio. Ainda falta conhecer os números dos dois maiores, o BCP e a Caixa Geral de Depósitos. Comigo tenho o Hugo Neutel. Olá, Hugo. Olá, Vítor. Apesar de faltarem estes dois bancos, já é possível aqui observar alguma tendência? A resposta rápida é sim, já é possível observar uma tendência, e essa tendência é até de diminuição já da margem financeira, que recordo que foi o grande motor, a grande alavanca dos resultados dos bancos em 2023. A margem financeira é a diferença entre os juros cobrados e os juros pagos, e que graças à subida das taxas diretoras do Banco Central Europeu em 2023 alavancou muito os resultados da banca. Nestes resultados que já são agora conhecidos do primeiro trimestre de 2024, aquilo que é possível observar nos três maiores bancos, dentre aqueles que já apresentaram os três maiores bancos, o Santander, o BPI e o Novo Banco, é um padrão de comportamento nos três. Os três observam uma descida da margem financeira, não na comparação homóloga, aí ainda há uma subida, mas na variação em cadeia, ou seja, no primeiro trimestre de 2024 face ao último trimestre de 2023, interrompendo uma tendência que veio já desde o início do ano passado. Pela primeira vez, a margem financeira deu um encaixe menor neste trimestre do que no trimestre anterior. Se olharmos para os números de forma rápida, no Novo Banco, que apresentou resultados nesta quinta-feira, a margem foi de quase 300 milhões de euros, 299 milhões, acima dos quase 250 que tinha tido no período homólogo, mas pela primeira vez desde 2023 caiu na variação em cadeia, ou seja, entre setembro e dezembro do ano passado a margem financeira do Novo Banco tinha rendido qualquer coisa como 311 milhões de euros, que agora são os tais cerca de 299 milhões, portanto uma queda de 4% entre dezembro do ano passado e março deste ano. O Novo Banco viu ainda, tal como nos restantes bancos que já apresentaram resultados, viu ainda o resultado
o lucro crescer nestes primeiros 3 meses do ano, face ao período homólogo, mas observando já esta descida da margem financeira. No BPI, exatamente o mesmo padrão, com números diferentes. Ou seja, a margem financeira do BPI foi de 245 milhões de euros, menos 10 milhões do que aquilo que tinha sido no último trimestre de 2023, embora seja superior àquilo que foi um ano antes, ou seja, entre janeiro e março de 2024. Tal como no caso do Novo Banco, no global o lucro do BPI cresceu em termos homólogos, cresceu para cresceu para 121 milhões de euros, assim é que é, face aos 85 que tinha sido entre janeiro e março de 2023, com a margem a cair. E agora vou repetir-me porque os números me obrigam a isso. No Santander é outra vez a mesma coisa, ou seja, a margem financeira foi de 440 milhões de euros, cresceu muitíssimo em termos homólogos, cerca de 65%, mas já caiu face ao último trimestre de 2023. Aqui o caso é um bocadinho mais, não é tão evidente, porque o Santander não publica os trimestres isolados, publica apenas o acumulado, mas de resto é fazer as contas. Vimos qual era a margem em setembro e depois a margem em dezembro. Esse valor era de 458 milhões de euros, é agora de 440 e, portanto, caiu também face ao último trimestre do ano passado. Um ano antes tinha sido superior. Tal como nos outros casos que eu disse, também o lucro cresceu em termos homólogos. Resultado, há um padrão de comportamento nestes 3 bancos. Já assinalaste que falta conhecer os 2 maiores do sistema, que são o BCP e a Caixa, mas nada nos leva a crer que poderá ser um comportamento diferente nestes 2 e, portanto, a margem ainda está a crescer face ao valor registado há um ano, mas já dá sinais de queda face àquilo que se verificou nos últimos 3 meses do ano passado. A margem financeira é muitíssimo condicionada pela questão dos juros do Banco Central Europeu, mas a verdade é que vimos que nestes 3 bancos a margem financeira caiu, mas os juros do Banco Central Europeu ainda não. Sim, isso acontece sobretudo por 2 fatores. O primeiro é a concorrência, que demorou a chegar, mas chegou aos juros pagos nos depósitos. Todos nos lembramos quando passámos meses a dizer que os bancos não aumentavam os juros dos depósitos, quando os juros do BCE já tinham aumentado. Daria todo um outro episódio de um podcast, não aumentavam por simplesmente porque não precisavam de fazê-lo, era só isso. Mas os bancos demoraram muito, mas acabaram por fazê-lo, não é? E, portanto, acabou por haver uma concorrência entre as várias instituições financeiras na tentativa de captar depositantes, e isso levou a um aumento da remuneração das poupanças, que naturalmente tem impacto na margem financeira. E depois há a questão da Euribor. A Euribor, que é a taxa à qual os bancos emprestam dinheiro uns aos outros, dizendo assim de forma simples, antecipou aquilo que já se previa que iria ser e que toda a gente continua a antecipar, que será uma queda dos juros das taxas diretoras do BCE, e portanto a Euribor, antecipando esse movimento, baixou, e ao baixar, baixou também necessariamente a margem financeira dos bancos. Isto porque a Euribor entra no cálculo dos pagamentos que as pessoas e as empresas fazem dos seus empréstimos. Todas as pessoas têm crédito à habitação variável, e em Portugal são 3/4 dos empréstimos para comprar casa. Sabem bem que aquilo que pagam ao final do mês é aquela fórmula mágica da Euribor mais o spread do banco, não é? E, portanto, quando a Euribor sobe, pagam mais e o banco ganha mais. Quando a Euribor desce, pagam menos e o banco ganha menos, e portanto com a Euribor a antecipar essa descida e a baixar também ela própria, isso teve impacto na margem. Depois houve ali um momento em que houve uma altura em que parecia que a descida estava mais próxima de acontecer, a Euribor desceu bastante, depois estabilizou e depois começou novamente a descer, e tudo isso teve impacto na margem, apesar de, como já assinalaste, na verdade os juros ainda não terem descido, os juros do Banco Central Europeu. E será que essa tendência vai continuar no resto do ano? Tudo indica que sim, não é? Tudo indica que sim, porque todos os sinais que existem é que o Banco Central Europeu vai mesmo descer os juros. A questão que se coloca agora não é se vai ou não descer, é quando é que vai descer e quando é que vai fazê-lo. No resto, até o próprio governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, estima mesmo que pode ser uma descida não de 25 pontos percentuais, como se tem dito já muitas vezes agora na reunião de junho, mas eventualmente até uma descida de 50 pontos base. Portanto,
0,5%, logo num primeiro corte em junho, e diz o governador do nosso Banco Central que ao longo do ano essa descida pode mesmo ser de 100 pontos base, ou seja, 1% nas taxas que agora estão em máximos, que não são os máximos de sempre, mas são muito significativos. As 3 taxas diretoras do Banco Central Europeu andam em torno dos 4,5%, umas 4,5%, outras 4,75%. É preciso recuar à crise financeira de 2008 para encontrar taxas tão grandes. Crise financeira e depois a crise das dívidas soberanas que seguiu à crise financeira. E antes disso, apenas no ano 2000, logo um ano após a entrada em vigor do euro, com uma recessão económica que houve também nessa altura, embora não tão acentuada, se viu na sequência dessa recessão as taxas a subir para valores até um pouco, ligeiramente acima daqueles que são praticados agora. A verdade é que este ciclo começou em meados de 2022, continuou paulatinamente ao longo de 2022 e 2023 até ao último trimestre, esse ciclo de subida das taxas de juro, e é também por isso que nós ainda vemos os bancos a terem resultados, a beneficiarem da margem financeira em relação ao homólogo, porque na altura, repara, há um ano, no primeiro trimestre de 2023, nós estávamos com taxas que, para aquilo a que estávamos habituados nos anos antes, eram muito grandes, que eram 2%. Muito elevadas, sim. 2%, agora estão 4,5%. Exato. E portanto... mas na comparação era realmente comparação era elevado. E portanto, era elevado, mas agora ainda é mais elevado. E portanto, daí essa discrepância entre aquilo que é a comparação homóloga dos resultados dos bancos, com o valor de há um ano, quando as taxas de juros do BCE eram 2%, e aquilo que é com a comparação no último trimestre, em que elas já estavam igualmente altas, mas havia estes fatores mitigantes de que já falámos, da questão da concorrência e também da antecipação da Euribor, não é? Que começou a baixar. E, portanto, respondendo à tua pergunta inicial, em resumo, sim, esta tendência tudo indica que deverá continuar ao longo deste ano. E isto naturalmente vai ter impacto na vida dos bancos? Não há outra hipótese. O impacto acontece sempre. Temos visto esse impacto positivo para o balanço dos bancos ao longo deste ano. A partir de agora vai ser ao contrário, não é? Portanto, a margem financeira vai estar em queda, e a partir dos resultados líquidos do sistema financeiro os resultados vão também eles cair, ou seja, lucros menores, mas ainda assim lucros, é disso sempre que estamos a falar. De resto, o próprio BPI já o disse até de forma explícita agora há dias, quando foi a conferência de imprensa da apresentação de resultados do BPI, o CEO do banco disse mesmo: sim, eu espero que os resultados de 2024 sejam inferiores aos de 2023, dado aquilo que se antecipa que seja a movimentação das taxas de juro do BCE, com o impacto que isso terá no balanço dos bancos. O que é que isto significa para os clientes? Bom, desde logo uma coisa, é que os bancos vão começar outra vez a baixar a remuneração dos depósitos. Veremos a que velocidade, se tão lentamente quanto foi na altura de aumentar a remuneração, ou se vão ser mais ligeiros nessas decisões. Hugo Neutel e Catarina Almeida Pereira, obrigado. Termina assim a soma dos dias, porque em todas as semanas há histórias para contar, e para a semana há mais.